Dia 20, fazendo devocional, uma vida com propósitos com vocês. E o tema de hoje é restaurando a comunhão. E o versículo base está em 2 Coríntios 5,18. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Então, sempre vai valer a pena restaurar relacionamentos. E a gente deve aprender a ser pacificadores, porque bem-aventurados são os pacíficos, os que amam a paz. E promover a paz não é uma tarefa fácil, gente. A gente já viu aqui um pouco que a gente tem a natureza egoísta, né? Que muitas coisas vão contra aquilo que a gente tá enraizado na gente, né? Mas a gente deve procurar solucionar os conflitos. O autor traz aqui um pouco sobre conflitos, falando: promover a paz não é evitar conflitos, fugir de problemas, fingindo que eles não existem ou ter medo de falar sobre o assunto. Na verdade, isso é covardia. E promover a paz também não é apaziguar, ceder o tempo todo e permitir que os outros sempre reprimam. Isso não era o que Jesus tinha em mente, o que ele fez aqui. O autor traz também algumas dicas de como restaurar relacionamentos. Eu vou ler elas para vocês. 1. Fale com Deus antes de falar com a pessoa. Se você orar sobre o seu conflito, ao invés de se reunir com alguém para falar mal sobre o conflito, mal sobre a pessoa, ou murmurar, perceberá que Deus vai mudar o seu coração e também vai mudar o coração da pessoa. Então a oração ela tem poder para apaziguar esse conflito, apaziguar os corações para que seja apaziguado o conflito, né? Conte para Deus as suas frustrações, clame por ajuda. E aqui nós temos um alerta, né? Eu achei incrível. A maioria dos conflitos tem raízes em necessidades não satisfeitas. Algumas dessas necessidades só podem ser alcançadas por Deus. Quando você espera que uma pessoa, amigo, mulher, chefe, membro da família, colega, satisfaça uma necessidade que somente Deus pode atender, está se candidatando à amargura e à decepção. Ninguém pode suprir as suas necessidades, exceto por Deus, exceto Deus. E o que isso quer dizer, né? Que em vez de a gente confiar em Deus, a gente prefere crer que os outros vão nos fazer feliz. E aí a gente fica furioso quando isso não acontece, quando eles nos decepcionam, né? Mas Deus, ele tem um convite pra gente, né? Vem até mim, eu vou te satisfazer. 2. Tome sempre a iniciativa. Não importa se você que ofendeu ou se você foi ofendido, Deus espera que você dê o primeiro passo. E quando se trata de conflitos, o tempo não cura nada e, pelo contrário, as mágoas elas se tornam mais profundas, elas se enraizam no nosso coração, só trazendo coisas ruins, né? Doenças, enfim, não há nenhum benefício. Tema 3. Demonstre compaixão pelos sentimentos dos outros, do outro, né? Use mais o seu ouvido do que a boca. E antes de procurar solucionar o conflito, a desavença, né? Procure saber como a pessoa está. Como a pessoa está se sentindo em relação a isso. Dica 4. Confesse a sua parte no conflito. Admita os seus erros, admita os seus pecados, as suas transgressões. E assim, gente, se você está em um conflito, né, que você não consegue enxergar o seu erro, a sua parcela de culpa, conte para uma terceira pessoa que você confia o seu coração, para que ela te ajude a enxergar a melhor solução, para que ela também te ajude a avaliar as suas ações, né? E ore para Deus te mostrar como a pessoa está se sentindo, como você contribuiu para o problema. E não dê desculpas, não transfira a culpa, confesse sinceramente qualquer participação que você tenha tido no conflito, né? Aceite a responsabilidade pelos seus erros e principalmente peça perdão. O próximo tema, o tema 5, é invista contra o problema e não contra a pessoa, porque muitas vezes quando a gente vai tentar solucionar algo, né, resolver algo, a gente já vai com 10 pedras para jogar contra a pessoa. Então, não queira ficar identificando a culpa, mas você fez isso, você fez aquilo. Tente focar em investir contra o problema e vá com o seu coração aberto para ser humilde, porque a gente nunca é compreendido de fato quando a gente está zangado, quando a gente utiliza as palavras erradas, né? A resposta branda ela é muito melhor do que o sarcasmo, e o autor traz aqui que para o bem da comunhão a gente tem que destruir tudo que tem a ver com condenar, menosprezar, comparar, rotular, insultar, ironizar, reagir com sarcasmo e entre outros. A gente tem que excluir isso das nossas vidas. O tema 6 é coopere tanto quanto possível.
fazer o possível para viver em paz, né? A paz sempre tem uma etiqueta de preço. E às vezes ela custa o nosso orgulho, o nosso egoísmo, ou morrer um pouquinho mais hoje, né? E é isso, gente. E o último tema é: enfatize a reconciliação e não a solução. Às vezes você vai ter que se resolver com uma pessoa e você vai lá focado em apenas falar assim: olha, a gente não precisa mais colocar pingos nos is, a gente não precisa de uma solução para isso, a gente vai ter que aprender a conviver, né, com essa discordância. Ou, enfim, eu quero muito me reconciliar contigo, mas agora a gente ainda não concorda. Talvez daqui uma semana vocês estarão concordando um com o outro. E, gente, sobre isso, sobre reconciliação, eu vivi 2 momentos da minha vida, assim, muito certeiros, sabe? E que nas 2 vezes que eu fui me reconciliar, eu não fui pra apontar, eu falei assim: cara, eu não quero saber o que aconteceu. Às vezes até é interessante, cada um tem a sua visão, né? Conversar como isso prejudicou, enfim, às vezes você já tá há tanto tempo sem falar com uma pessoa. Eu fiquei mais de 5 anos sem falar com uma pessoa e a gente, hoje eu vejo assim, foi um tempo perdido e foi por causa de bobiça, sabe? Então, a partir do momento que a gente leva muito tempo para se reconciliar, as mágoas ficam muito maiores e é muito mais difícil depois a gente conseguir ter uma conversa olhando no olho dessa pessoa. Você precisa arranjar coragem, você precisa passar por cima do seu orgulho, mas eu tô certa, mas eu fui machucada, porque quanto mais tempo a gente deixa isso dentro da gente, mais certeza parece que a gente tem de que você é a única pessoa que foi machucada, de que a outra pessoa também não foi machucada. Então, a reconciliação, ela se atém apenas ao relacionamento. E a solução, ela está vinculada ao problema. Então, muitas vezes você precisa se ater apenas ao relacionamento e desfocar da solução. Porque quando a gente foca na reconciliação, o problema ele perde a importância e ele se torna irrelevante. E a reconciliação, gente, ela significa fazer as pazes de fato. Não ter amnésia, pode ser que você talvez não esqueça tudo, mas é uma forma de, tipo assim, não, a gente vai tentar de novo, vamos tentar do zero, vamos recomeçar. Isso é a reconciliação também. E é isso, vamos para o nosso quadrinho de hoje, que é pensando sobre o meu propósito de vida, que fala: sempre vale a pena restaurar relacionamentos. E, gente, eu vivi isso e é verdade. Versículo para memorizar: façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Romanos 12:18. Pergunta para meditar: com quem estou precisando restaurar o meu relacionamento? Com certeza o Espírito Santo hoje vai trazer alguém no seu coração, vai trazer alguém na sua memória, e qualquer coisa, escuta tudo de novo agora, colocando essa pessoa na situação, tá? Mas eu vou então abrir meu coração para alguém falando dessa pessoa, sobre a situação, para que essa pessoa, né, me ajude a enxergar a minha parcela de culpa. Agora daí eu vou lá demonstrar compaixão pelos sentimentos dela, como essa pessoa se sentiu. E é isso, gente. Eu espero que esse vídeo traga muitas reconciliações. Tchau, tchau e até amanhã.